E aí vai estar nerds, beleza? Aqui quem fala é Matheus e hoje trazemos o último vídeo de especial das mulheres aqui no canal. Espero que gostem. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ei, seu monstro, deixa aquele like para fortalecer o canal. É nóis! Um dia eu estava conversando com um amigo meu e chegamos à conclusão de que a mídia que mais mal aproveitava as personagens femininas era o mundo dos games. Mas será que isso é verdade? Vamos descobrir ao decorrer desse vídeo. Os jogos que estamos acostumados são mais antigos do que pensamos. O primeiro jogo eletrônico criado foi em 58 como apenas um experimento, se popularizando apenas nos anos 70 com o Atari. Mas o nosso vídeo só começa agora nos anos 80. Com a nossa primeira protagonista feminina, a Miss Pac-Man, basicamente ela era um porte do Pac-Man com um lacinho e um batom. Tranquilo, sendo algo bem simples. Ainda nos anos 80, com os RPGs e jogos de plataforma, surgiu o estereótipo de princesa em perigo, sendo influenciado por histórias de conto de fada. Vimos em jogos como Dragon Quest, Mario e Zelda, princesas que precisavam ser salvas de vilões malvadões. Mas, principalmente em jogos RPG, sempre víamos nossas heroínas dividindo o protagonismo com personagens masculinos. Na maior parte das vezes, elas eram retratadas como bruxas ou sacerdotisas nesses jogos, como na série de games Final Fantasy. Também em alguns casos sendo protagonista central, como em Phantasy Star e Athena. Mas você deve estar se perguntando, cadê a Samus? Se preocupa não que ela está aqui. Metroid foi lançado em 86, contendo uma protagonista feminina, mas só era mostrada de forma nítida para o jogador quando ele finalizava o jogo. Quanto mais rápido a pessoa conseguisse finalizar, menos roupa a personagem teria. Fazer o que, né, velho? É o Japão. Podemos até falar, mas olha essa sexualização dela. Tirando isso, a única pista que tínhamos que era uma personagem feminina era seus 2 pixels avantajados na região traseira dela. Após alguns anos, ela se tornou uma referência de personagem feminina a qual devia ser seguida. Mas isso fica um pouquinho para mais tarde. Nos anos 90, com a evolução do hardware, os gráficos dos consoles estavam muito mais potentes, trazendo jogos cada vez mais ambiciosos graficamente falando. Um bom exemplo disso é o jogo Super Metroid. Sendo o terceiro jogo da sua franquia, ele tinha uma particularidade bem interessante. Quando você morria, a armadura da Samus se destruía e por um breve momento você via um corpo feminino lá, revelando para quem não sabia que sim, a pessoa por trás daquela armadura era uma mulher. Pulando para os RPGs, a participação feminina teve um grande aumento, ficando muito comum neles, não sendo como anteriormente apenas personagens magas ou sacerdotisas. Muitas delas até lutavam no físico em jogos como Breath of Fire, Chrono Trigger e Final Fantasy. Ainda nos anos 90 tivemos a era de ouro dos jogos de arcade. A maioria usava gráficos de estilo anime como Street Fighter, Tekken of Fighters e Darkstalker, trazendo personagens femininas extremamente sexualizadas, mostrando sempre suas belas curvas. Fazer o que de novo, velho? É o Japão. Muitas delas sendo muito populares até os dias de hoje, como a Chun-Li, Mai Shiranui e Morrigan. Inclusive, lembra do jogo que eu citei antes, o Athena? Ela futuramente viraria uma personagem jogável neles. Mas teve jogos de luta que fugiram desse design mais anime, pulando para um design mais realista. É claro que o primeiro que vem à nossa mente quando eu falo isso é o lendário Mortal Kombat, trazendo várias personagens femininas como a Sonya Blade e a Milena. Saindo um pouco dos arcades e voltando para os consoles, tivemos o surgimento de uma personagem feminina que mostrou que ela não estava de brincadeira para isso. Estamos falando da Lara Croft. Junto da Samus, ela seria uma das protagonistas mais influentes até os dias de hoje. Seria quase como uma Indiana Jones feminino, sabe? É claro, ela gerou muita polêmica na época pela sua extrema sexualização, principalmente envolvendo seus seios muito desproporcionais. Porém, ela ajudou bastante na inclusão de personagens femininas em jogos de ação, junto da próxima personagem que vamos falar agora, sendo ninguém mais, ninguém menos que Jill Valentine da franquia de jogos Resident Evil, sendo ela uma das personagens jogáveis desse clássico, e posteriormente ganhando seu próprio jogo solo.
também tendo uma das frases mais icônicas do mundo dos games. Depois do sucesso do Resident Evil, foi incentivado em outras franquias de survival horror como Parasite Eve. E posteriormente teve outras franquias grandes como Silent Hill, que também colocaram a protagonista feminina como personagem principal. Finalmente chegamos nos anos 2000, que foi uma época bem difícil para nossas heroínas. Chegando franquias com protagonistas masculinos extremamente populares como God of War, Halo, Devil May Cry, etc. Nesses anos, os gráficos já eram coisa de outro mundo. O 3D tinha personagens muito mais parecidos com pessoas de verdade. Víamos suas expressões e ações com muito mais facilidade. Ainda assim, recebemos ótimos jogos com personagens femininas como Fatal Frame, Okami e outros RPGs, como a própria franquia Final Fantasy. Em jogos como Pokémon, a opção de escolher o seu sexo começou nessa época, principalmente em jogos RPG do estilo Mon. Nesses anos, se tornou cada vez mais comum o conceito de você criar o seu próprio personagem, como na aclamada franquia The Elder Scrolls, podendo escolher desde o sexo, a aparência e até mesmo a espécie. E graças à explosão dos MMO com customizações e também a possibilidade de cooperação, incentivou a participação feminina no mundo dos jogos online. Em jogos como World of Warcraft, no finalzinho da década surgiu uma personagem feminina que seria uma contraparte de personagens masculinos poderosos e imponentes como Kratos e o Dante, capaz até mesmo de derrotar seres divinos. Claro, estamos falando da nossa querida Bayonetta, sendo uma mulher extremamente imponente, que até mesmo debocha de seus oponentes, sensualizando, mas sem perder a compostura no meio do combate. Ela é uma mulher extremamente empoderada. É claro, a sua sexualização dela trouxe muita polêmica, tendo defensores dizendo que é um exemplo de mulher empoderada e outros criticando, falando que a sexualização dela é apenas uma forma baratinha para vender o jogo para o público masculino. Um jogo que anos depois passaria por algo parecido é o jogo Nier Automata, onde sua protagonista é um androide extremamente bela e muito sexualizada. Mas enfim, esse assunto para outro vídeo. Também no finalzinho dessa década chegaria um jogo que revolucionaria o cenário competitivo mundial, e também a participação feminina no mundo dos games, o League of Legends, recebendo até espaço feminino em equipes competitivas, contendo também vários campeões extremamente marcantes para a indústria, servindo de inspiração para vários outros games. Na atualidade, o cenário feminino é muito presente, sendo sempre participando no mundo dos games, repleta de heroínas para você jogar ou podendo fazer a heroína do seu próprio jeito. A comunidade feminina em jogos é muito grande comparada antigamente, e com o advento dos jogos indies, cada vez mais está chegando centenas e mais centenas de jogos com protagonistas femininas e temas variáveis. Mas nem tudo são flores. A indústria dos games tem muitas polêmicas relacionadas a nossas heroínas, e claro, não podemos esquecer a primeira delas, que seria a sexualização. Como viram no vídeo, ela está presente desde antigamente nos games, e até hoje em dia é extremamente presente, gerando muitos debates pela internet. E você sabe por que a sexualização? É muito simples, apenas observe. Wait, I've spotted something. What is this? Yes. Quite good. Oh, yes. Oh, wrong button! No! Beleza, acho que vocês entenderam a qual consumidor os games desse tipo quer atingir. A sexualização não é um problema na maioria das vezes. Temos públicos diferentes, alguns preferem garotas fofas, outros garotas mais sexualizadas e outros garotas fortes. Vemos em jogos como League of Legends mulheres sexualizadas, homens sexualizados, monstros sexualizados. Da mesma forma que temos personagens muito fortes como a Leona e a Senna. A sexualização desse jeito tem o intuito de apenas atingir certos públicos que o consomem, do mesmo modo que existem jogos para outros públicos. Outra coisa bem polêmica envolvendo nossas heroínas são os estereótipos.
como clássica Princesa em Perigo, ou o clichê dela por algum motivo sempre está em perigo. Podemos ver exemplos como a Peach ou a Zelda, como citados anteriormente, ou também a Ashley. Mas da mesma forma que temos essas heroínas que devem ser protegidas, temos várias outras que não precisam disso, como a Jill, a Samus, Bayonetta, etc. Que mostram que, apesar de serem mulheres, elas são muito fortes e independentes, fazendo o clichê da Princesa em Perigo cada vez diminuir mais ao longo dos anos. Como podemos ver, ao decorrer dos anos, a presença feminina no mundo dos games foi solidificada, trazendo vários jogos com personagens femininas relevantes. Mesmo com seus altos e baixos nessa jornada, elas se mostraram parte fundamental da indústria. Primeiramente, obrigado por assistir até aqui. Eu gostaria de saber quais são as suas personagens femininas favoritas do mundo dos games. Deixa aí nos comentários, viu? Também deixa aquele like para fortalecer o canal, que estamos precisando mesmo. Chegando vídeo novo aqui toda semana. É isso aí, pessoal. Valeu. Falou!